Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley e seja muito bem-vindo à Maratona Full Cycle 2.0. E nessa maratona eu vou te ensinar como você pode se tornar um Full Cycle Developer, ou seja, um desenvolvedor que consegue dominar de ponta a ponta o processo de desenvolvimento de um software, desde a arquitetura até o deploy e o monitoramento. E dessa forma você vai poder trilhar o mesmo caminho que os desenvolvedores de empresas como Nubank, Netflix, Spotify, Uber, Amazon, SoundCloud, eBay e muitas outras estão trilhando, tendo a chance de ganhar mais e ainda se tornar uma grande referência na sua área. Então saiba que se você já tem experiência em desenvolvimento de sistemas para web e quer dar um passo adiante na sua carreira, essa maratona é o evento perfeito para você. Agora, com todo carinho, se você está começando na carreira, ainda está aprendendo programação, ou mesmo teve apenas a oportunidade de desenvolver sites em WordPress ou algo do tipo, talvez você ainda não esteja preparado para essa maratona. De qualquer forma, fique na liberdade de maratonar com a gente. A melhor forma que eu encontrei para conseguir te ensinar tudo isso foi através do desenvolvimento de um sistema baseado em microserviços, ou seja, um sistema que é dividido em pequenos sistemas especializados e independentes que, quando trabalham em conjunto, conseguem alcançar o seu objetivo. Um ponto importante, não se preocupe se você nunca trabalhou com microserviços ou até mesmo nunca tenha ouvido falar. Criamos essa maratona exatamente para isso, para que através de um estudo de caso você entenda os principais conceitos. E nessa maratona 2.0 eu também tenho uma super ótima notícia para você. Se você participar do início ao fim, você ganhará um certificado que sem dúvidas também vai contribuir ainda mais para a sua carreira. Para isso, basta realizar todos os desafios propostos em cada vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que é Full Cycle Development e a diferença entre Full Cycle e Full Stack. Eu também vou te dar uma aula sobre microserviços, além de te mostrar a aplicação que utilizaremos como estudo de caso nesses próximos dias, que será uma plataforma de transmissão de lives utilizando as tecnologias mais modernas do mercado, como WebRTC, gRPC, RabbitMQ, Elasticstack, Golang, Node.js, Docker e Kubernetes. Então, vamos lá! E o primeiro conceito é exatamente sobre o que é Full Cycle e por que esse movimento ele tá tão forte lá fora e se espalhando rapidamente aqui no Brasil. O termo Full Cycle me lembra logo quando eu comecei o meu estágio na área de desenvolvimento. Sim, na primeira empresa que eu trabalhei, eu comecei como web designer. A ideia da empresa era ter uma rede de consultores para vender sites para pequenas empresas, tipo uma Natura. O meu papel era criar 1 trilhão de templates dos mais variados temas para que os consultores pudessem oferecer. Acredite, naquela época eu até sonhava com templates. Quando o meu estágio estava acabando, eu resolvi entregar um plus para os meus chefes. Eu desenvolvi um showroom para facilitar a navegação nesses templates e um mini CMS para fácil edição pelo consultor. Quando os meus chefes perceberam que eu também era programador e viram o que eu entreguei para eles, eles resolveram ficar comigo e a partir daí eu me tornei o cara responsável por desenvolver os principais sistemas da empresa. Acredite, até para
nos dias de hoje, a ideia era bem complexa. Logo, mesmo tendo uma pouca experiência na área, eu arquitetei todos os sistemas, desenvolvi, criei um processo automatizado de deploy utilizando o SCP, utilizei uma ferramenta de monitoramento para garantir que estava tudo no ar e, além disso, criei a minha própria ferramenta de monitoramento do negócio, ou seja, para verificar se o processo de captação de consultores estava funcionando. Eu conseguia analisar toda a jornada do consultor, desde o momento que ele teve o primeiro contato até ele se efetivar com a gente. Agora, você deve estar perguntando, o que isso tem a ver com Full Cycle? Vamos lá! Se pensarmos bem, naquela época eu era responsável por arquitetar, desenvolver, testar, realizar o deploy e ainda monitorar os sistemas. O lema era, eu precisava operar o que eu construí, ou o famoso lema do Full Cycle, Operate What You Build. O grande ponto é que de 2003 para cá, tudo começou a mudar. Os sistemas ficaram infinitamente maiores, o tráfego online aumentou absurdamente, a quantidade de dados então nem se fala, e por conta disso, empresas, principalmente na área de web, começaram a mudar toda a dinâmica de desenvolvimento. Profissionais especialistas, eles foram alocados para cada uma das etapas do processo de desenvolvimento de um software. Ou seja, arquitetar, desenvolver, testar, deployar ou monitorar. Então vamos lá. No passado, era mais do que comum desenvolvedores fazerem os processos completos de entrega. Porém, não tínhamos todo esse tráfego e nível de responsabilidade que a gente tem hoje. Com o passar do tempo, tudo cresceu e profissionais foram colocados um em cada função. E agora, em 2020, como nada é definitivo no mundo da tecnologia, novamente a dinâmica tem mudado. Grandes sistemas começaram a ser divididos em sistemas menores e isso, de forma resumida, é o que chamamos de microserviços. E para facilitar o processo de desenvolvimento desses microserviços, as empresas começaram a separar os seus desenvolvedores em pequenas equipes. Logo, esses profissionais, eles tiveram que deixar de ser apenas especialistas. Eles agora precisavam arquitetar, desenvolver, testar, deployar e monitorar e eventualmente dar suporte aos seus microserviços. Ou seja, eles precisam ser um full cycle developers. Caso contrário, os mesmos poderão ficar rapidamente fora do mercado. Parece que até voltamos lá na década de 2000, onde um desenvolvedor tinha que saber fazer um pouco de tudo. Só que não. Hoje em dia, o nível de responsabilidade de um desenvolvedor aumentou absurdamente. Se sistemas caírem, milhões de dólares são perdidos. Os desenvolvedores, eles precisam dominar um ferramental muito grande para que as aplicações elas possam ser deployadas diversas vezes no mesmo dia e muitas vezes de forma 100% automática, com grandes processos de testabilidade. Fora que os níveis de detalhe no processo de monitoramento são absurdos. Talvez você esteja se perguntando, mas da onde que veio esse termo aí, Full Cycle Developer? Esse termo veio da Netflix em 2018, através de um artigo chamado Full Cycle Developers at Netflix, apresentando diversas tentativas frustradas de organizar o processo de desenvolvimento na empresa até eles chegarem exatamente nesse modelo. E para você entender com um pouquinho mais de profundidade sobre Full Cycle Development, é importante que você saiba que há 3 pilares por trás de tudo isso, que são Operate What You Build, ou operar o que você constrói, ferramentas para escalar e, por último, ter nos times Full Cycle Developers, que são desenvolvedores que conhecem o ciclo completo de desenvolvimento, de entrega de um software e que possuem um senso enorme de serem donos do que eles estão produzindo. E talvez em algum momento você pode até ter se perguntado, qual a diferença entre um Full Cycle e um Full Stack Developer? Quando falamos em Full Stack, estamos falando principalmente de habilidades de desenvolvimento. É o desenvolvedor dominando stacks de linguagens para conseguir programar em diversas perspectivas, como back-end, front-end e até mesmo mobile.
Quando falamos em Full Cycle Developer, estamos falando do desenvolvedor que consegue, além de desenvolver, consegue também arquitetar e entregar a aplicação funcionando de forma testada, deployada e ainda sendo monitorada. Além disso, um Full Cycle Developer domina ferramentas e processos para que essas aplicações possam ser deployadas de forma simples e rápida, diversas vezes ao dia e que sejam totalmente escaláveis. Agora, nada impede que um Full Stack Developer seja também um Full Cycle, pois se ele conseguir dominar o processo de desenvolvimento completo de uma aplicação e também entender das principais ferramentas para fazer com que essa aplicação possa escalar facilmente, ele também é considerado um Full Cycle. Agora não se esqueça, quando eu falo em dominar o processo de desenvolvimento de um software, eu não estou dizendo de uma aplicação que é apenas um monte de CRUD. Eu estou falando de aplicações que possuem arquiteturas, vamos dizer assim, mais complexas e que normalmente se comunicam o tempo todo com outros sistemas de diversas formas, como através de filas, por exemplo, que são mecanismos que garantem que mensagens enviadas entre sistemas não sejam perdidas. Lembre-se, nem só de CRUD vive o homem. E muita gente acaba me perguntando: Wesley, como você se tornou um desenvolvedor full cycle? Eu tenho que assumir que o meu caso ele é ligeiramente diferente. Logo após eu ter saído de uma empresa em 2008 e ter criado a School of Net e em seguida a Code Education, a minha vida praticamente se resumiu a estudar e me aproximar de gente realmente boa para que eu pudesse absorver cada vez mais conhecimento, podendo assim passar para os meus alunos. Depois de ter ido e vindo 11 vezes para os Estados Unidos em 2015, eu resolvi me mudar para Orlando e ficar mais próximo de todo esse ecossistema e tive a oportunidade de fazer cursos no MIT, visitar muitas empresas no Vale do Silício, iniciar um mestrado na área de educação e inclusive ter sido nomeado um dos top 100 líderes na área de educação no mundo pelo Fórum Global de Educação e Aprendizagem. Quando você começa de forma concreta a impactar a vida das pessoas, isso faz total diferença. Saber que você foi parte do processo de construção da carreira de mais de 200 mil desenvolvedores, sabendo que muitos deles estão felizes, bem empregados e gerando transformação no mundo, realmente é uma sensação incrível. O que eu tenho para falar com vocês a respeito do Wesley é algo, cara, o Wesley é foda. Tá lançando esse curso muito bacana aí de microserviços. Foi um curso fantástico, um curso onde eu aprendi pra caramba. Tinha ali uns 4, 5 anos como desenvolvedor e eu pivotei minha área toda, desenvolvimento para uma tecnologia que eu achava que conhecia até fazer esse curso dele. Cara, e assim, foi transformador para mim. Wesley foi muito humilde comigo nesse período, conseguiu me ajudar pra caramba. E assim, eu sou muito grato a ele, tá? Por esse período todo, que eu consegui aprender muito com ele, cara. Assim, o que eu sei hoje, o que eu me entendo hoje como um bom programador, um bom desenvolvedor, um bom líder de equipe, hoje eu devo muito a ele. Então todo esse desenvolvimento de ferramentas robustas, grandes, escaláveis, tudo isso eu consegui aprender com ele. E isso tudo pra mim hoje, eu sou muito grato a ele por isso, tá? Então assim, ele tá com esse lançamento desse curso e a minha recomendação com ele é que, cara, pensa muito não, vai fundo. Hoje a minha vida se resume em estudar e repassar esse conhecimento. E é por isso que eu resolvi, inclusive, fazer essa maratona. E durante essa semana, a minha missão será ajudar a te tornar um Full Cycle Developer. E para isso, a gente vai trabalhar em um estudo de caso onde teremos no final da semana uma plataforma de transmissão de lives utilizando as tecnologias mais modernas da atualidade e inteiramente desenvolvida baseada em microserviços, bem como as principais ferramentas de DevOps e monitoramento da atualidade. Então, vamos lá! Bom, pessoal, agora a gente vai ter a seguinte dinâmica.
Legal? Primeiramente, eu vou passar um conteúdo mega importante para você referente à parte do mundo dos microserviços e das aplicações distribuídas. Também eu vou falar para você com um pouco mais de detalhes qual vai ser a estrutura do nosso estudo de caso, bem como os microserviços que estão envolvidos em todo esse processo. Legal? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar para você a aplicação, a nossa plataforma de transmissão de lives funcionando. Fechou? Então, bora lá, porque a gente tem muita coisa para ver. Então, pessoal, vamos lá, a nossa primeira aula aqui na frente do meu computador da Maratona Full Cycle 2.0. Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, tá? Se você já desenvolveu algum sistema na vida, tá? Você é muito bem-vindo, legal? Essa maratona é exatamente para a galera que tem experiência fundamentalmente no desenvolvimento de aplicações para web, legal? Agora é o seguinte, se você não tem conhecimentos tão aprofundados no mundo do desenvolvimento, participe mesmo assim, legal? Porque essa é a grande chance de você aprender algo novo e quem sabe a partir disso te der um pontapé inicial para você começar aí a sua carreira de forma profissional. Legal? Então vamos lá. Seguinte, pessoal, o que a gente tem que entender? Normalmente, quando a gente desenvolve, ou normalmente inclusive até as aplicações mais antigas, ou aquelas aplicações que você tem ali, o seu framework, o seu cadastro de produtos, o seu cadastro de pedidos, né? Você guarda essas informações no banco de dados, você vai perceber que tudo ali está no mesmo sistema, tá? É a coisa mais comum do mundo a gente vê por aí, legal? Não tem muito nem o que falar. Isso aí é chamado de sistema monolítico, legal? Um sistema que tem toda a sua lógica dentro dele. Então, se eu precisar consultar produtos, fazer pedidos, ver estoque, tudo ali está dentro de um sistema. É um sistema tradicional, como a gente está acostumado a falar. Porém, o que acontece? Eu não sei qual é o nível de experiência que você já teve, principalmente com sistemas monolíticos, mas você sabe que é o seguinte. Vamos imaginar se acontece algum erro, tá? Ali na minha parte de produto, legal, no meu sistema. O que vai acontecer com o meu sistema? Ele vai cair. O meu sistema inteiro cai. Por quê? Porque tá tudo no mesmo sistema, tá? As paradas não estão distribuídas. E o que acontece? Se o banco de dados cair, o que vai acontecer? A gente vai ter todo esse problema também. Ah, se eu tiver um problema no meu framework, tudo cai. Se eu tiver um problema com ordem de serviço, tudo cai. Se eu tiver problemas com outros módulos, tudo cai. Perceba, pessoal, não tem nada de errado em utilizar sistemas monolíticos no dia a dia. É mais do que comum e eu super recomendo. Somente para você ter uma ideia, a plataforma da School of Net é baseada em sistemas monolíticos. A plataforma da Code Education, onde tem um curso super fantástico sobre como desenvolver aplicações distribuídas com microserviços, também, tá? É um sistema monolítico e não tem nada de errado. Porém, quando você precisa escalar, quando você começa a ter muita responsabilidade, o sistema realmente começa a ser muito crítico, tá? Colocar todo o risco em um único sistema acaba sendo muito complicado por um número, tá? Um número grande, vamos dizer assim, de razões. E essas razões eu vou começar a falar agora aqui um pouquinho melhor para você. Vamos pensar no seguinte aqui. Eu tenho dois sistemas monolíticos idênticos. Por que normalmente eu poderia querer ter dois sistemas monolíticos idênticos? Pelo seguinte, vamos imaginar que eu tenho meu servidor funcionando com meu sistema monolítico todo bonitão. Aí de repente o site recebe uma carga muito grande. O que eu preciso fazer? Eu preciso balancear essa carga. Então eu vou subir uma máquina idêntica a esse meu outro sistema, tá? Coloco na frente de um load balancer ou alguma coisa desse tipo, para cada hora o tráfego cair num outro sistema. E para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso duplicar o sistema inteiro. É isso mesmo. E se esse meu sistema precisa, vamos dizer assim, de uma máquina muito parruda para segurar ele, para cada duplicação do sistema, eu vou precisar de máquinas muito boas em relação a esse ponto.
Agora vamos imaginar, a gente está aqui num e-commerce, por exemplo, isso aqui é um sistema monolítico, e todo mundo está acessando o catálogo de produtos. Legal? Mas vamos imaginar que a parte de ordem de serviço é muito pouco acessada. Então perceba que você está duplicando o seu sistema inteiro somente por causa de uma única parte. E normalmente é assim que os sistemas monolíticos funcionam. Legal? Então, quando a gente tem um sistema monolítico, o que acontece também? A gente tem os programadores que desenvolveram esse sistema monolítico. Legal? Então vamos imaginar que eu tenho 10 desenvolvedores trabalhando firme dia e noite, né? Desenvolvedores guerreiros ali criando o nosso sistema monolítico. E daí o que acontece? A empresa começa a crescer e o sistema também precisa crescer. Então, mais módulos começam a ser desenvolvidos. Então, a gente acaba contratando mais desenvolvedores. Mas você vai começar a perceber que a partir de agora, organizar tudo isso vai começar a ficar realmente um pouco difícil. Por quê? Porque todo mundo vai estar mexendo na mesma base de código. Legal? E eu não sei em você, mas eu com uma equipe aí de 5 pessoas já passei muita, mas muita raiva com problemas de conflito no Git, coisas desse tipo, porque tinham pessoas usando a mesma base de código. Agora vamos imaginar que você, toda hora que a empresa cresce, você vai dobrando a sua equipe, por exemplo. Então, de repente, a empresa cresceu e eu tenho que contratar mais desenvolvedores. Legal? E depois contrato mais desenvolvedores. Chega num limite, pessoal, que acaba sendo totalmente improdutivo e acaba se tornando uma loucura, tá? Você conseguir pegar um monte de desenvolvedor e falar para eles trabalharem no mesmo sistema. Tá? Então o que acontece? Quando você tem um sistema monolítico e tudo começa a crescer muito, começa a ficar mais difícil administrar. Pessoal, novamente eu quero frisar, eu não estou dizendo que sistemas monolíticos são ruins. O grande problema é que sim, sistemas monolíticos, quando eles precisam escalar, a gente começa a ter outros problemas. Tá? Da mesma forma como outros sistemas, quando você trabalha com arquitetura distribuída, por exemplo, você também tem outros desafios. E esses são os desafios de quem está trabalhando com sistemas monolíticos, e esses sistemas acabam crescendo e expandindo e tudo mais. Legal? Então, essa que é a ideia principal. Como que a gente começa a resolver esses tipos de problema? Tá? Ao invés de eu pegar aquele sistema monolítico, legal, inteiro, eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Eu vou lá e vou pegar um pedacinho daquele sistema monolítico e vou criar um sistema menor. E nesse sistema menor, eu vou criar uma equipe especializada para ela ficar muito boa, tá? Para resolver especificamente aquele problema. Vamos imaginar que naquele sistema monolítico eu tenho uma área de chat para fazer atendimento de clientes. Legal? E a área de chat, ela é realmente bem complicada. Então o que eu faço? Eu tiro aquela parte de chat, tá? E desenvolvo aquela parte como um sistema pequeno. E a galera ali que está desenvolvendo essa parte, elas acabam ficando especialistas naqueles tipos de tecnologia. O mais interessante é que na hora que eu estou navegando ali na loja, tá tudo funcionando, por exemplo, e alguém lá do microserviço, né, desse sistema aí de chat, se alguém fizer alguma besteira, por exemplo, e esse sistema cair, o sistema principal continua no ar. Se esse sistema, por exemplo, começa a ter muita visita, eu vou precisar apenas aumentar, tá, a quantidade de máquinas, recursos computacionais, apenas desse sistema. Eu não preciso duplicar tudo novamente. Então o que acontece? A primeira coisa que você tem que entender é que isso aqui parece ter muito sentido, tá? Você fatiar um sistema grande, tá? E separar esses sistemas grandes em sistemas menores. E é por isso que a gente chama isso de microserviços. São sistemas pequenos ali que têm poucas responsabilidades. Porém, uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: microserviços não são módulos, legal? Isso aí que você tem que entender. Eu não estou dizendo que você vai pegar seu sistema e separar a área financeira, a área de recursos humanos, a área de vendas e tudo isso com sistemas diferentes. Não, tá? Microserviços são baseados em contextos, tá? E o que são contextos? São partes, tá, do mesmo sistema que tem uma visão diferente
para um problema. Por exemplo, vamos imaginar que a área que cuida do estoque olha produto com uma visão de como armazenar, onde armazenar, centro de distribuição, warehouses, né, galpões onde vão colocar aquele produto. Perceba que esse mesmo produto, na perspectiva de venda, vai estar pensando lá nas campanhas promocionais, na parte de preço e etc. Pense que esse mesmo produto, olhando para um contexto de marketing, tem campanhas de marketing rodando. Esse mesmo produto, olhando para a questão jurídica, tem uma outra forma. Então perceba que você tem contextos diferentes referentes ao mesmo produto. Então vamos imaginar que no contexto da área de estoque, somente para ficar mais fácil, os atributos, inclusive você pode até pensar nesse caso, tá? Somente para tentar ilustrar um pouco melhor para você. Vamos pensar até que a tabela do banco de dados vai ter qual que é o warehouse que vai ficar guardado aquele produto, quem são os entregadores, aonde ele vai ficar armazenado, em que lugar, em qual região desse produto. Então perceba que eu estou falando do produto, mas a visão que eu tenho do produto é diferente da campanha de marketing, onde eu coloco o preço do produto, a campanha, o e-mail marketing, as imagens, os folders. Então perceba, o produto é o mesmo, mas a forma de olhar é diferente. E é nesse momento que você tem que conseguir determinar quais são os momentos que essa perspectiva muda. E normalmente, quando essa perspectiva mudar, ali é um momento, talvez seja o ideal para você cortar aquele sistema em microserviços. Perceba que é muito diferente de você separar uma área da empresa por financeiro, por marketing, etc. Não. Eu estou pensando no momento em que uma visão cuja o mesmo elemento acaba mudando. Legal? Então isso aí que eu quero tentar deixar claro para vocês, mas não se preocupe, aos poucos, conforme você for pegando prática para trabalhar com sistemas distribuídos, isso vai ficando um pouco mais fácil, tá? Normalmente essa parte de contextos, normalmente a gente se relaciona muito com a parte de DDD, que é Domain Driven Design. Quando a gente trabalha com DDD, um dos pontos fundamentais a gente chama de Bounded Context, que é exatamente esse processo de você conseguir delimitar um contexto. Legal? Então, essa aqui é a ideia bem bacana de quando você está pensando em trabalhar com microserviço. Legal? Outro ponto importante é que um microserviço, por padrão, ele sempre tem que ser baseado no negócio. Você não cria microserviço somente pela área técnica em si. Tá? Você também tem que pensar no negócio. Então não adianta eu criar um microserviço que tem um outro microserviço com outro microserviço feito para resolver um problema de um microserviço. Não, o problema que os microserviços têm que resolver são problemas de negócio e não problemas técnicos. Então sempre coloque o negócio na frente. Afinal de contas é isso que você vai querer trabalhar no seu dia a dia. Gerar transformação final para os usuários. Legal? Um outro ponto importante é que, uma vez que você separou esse contexto, se você comparar com todas as áreas do sistema, tá? Ele tem uma responsabilidade muito limitada, tá? E eu não estou dizendo que se você pegar um contexto hoje gigante, você tem que quebrar um sistema gigante. Eu não estou dizendo que você tem que picar esse sistema em um monte de microservicinho. Não. No começo, você pode ter microserviços um pouquinho maiores e se ele começar a querer ter mais responsabilidades ou se a carga está ficando maior, a equipe está ficando mais especializada, você pode quebrar esse microserviço em outros microserviços. O grande ponto é que as responsabilidades de um microserviço têm que ser totalmente definidas. Legal? E uma vez que você tem, tá? Um microserviço, você tem a equipe especializada. E é muito melhor você ter uma equipe que manja muito de uma coisa, tá? E consegue resolver esse problema do começo ao fim, e esse é o grande lema do Full Cycle. Você pega um problema que você tem, nem que seja um microserviço, e você consegue arquitetar, você consegue desenvolver, você consegue fazer o deploy, você consegue monitorar, e esses são os grandes pontos, porque uma vez que você tem um microserviço, ele é um sistema qualquer que vai estar rolando lá na aplicação. Então essa equipe tem que manjar de tudo. Legal? Mas ela é especializada, essa equipe, no negócio daquele microserviço. Legal? Ela tem que saber o fluxo, ela tem que conseguir fazer a entrega, mas ela tem que ser especialista, tá? Na área que aquele microserviço
tá rolando. Então, por exemplo, o microserviço de chat, aquela equipe tem que manjar de WebSockets, ela tem que manjar de tempo real, ela tem que manjar de servidores, ela tem que manjar um monte de coisa para fazer o chat funcionar. Fechou? Então, para resumir essa história, Wesley, você falou, deu para entender que um microserviço é um sistema pequeno. Como que você consegue definir um pouco melhor para entrar na minha cabeça com um pouco mais de detalhes em relação ao que é um microserviço? Então pensa assim, um microserviço, ele disponibiliza informação, ele realiza transações, ele resolve problemas de negócio, ele é independente de tecnologia ou protocolo e ele pode estabelecer comunicação com diversos clientes. Ou seja, quando a gente está falando de um microserviço, esse sistema, ele é como se fosse um sistema monolítico, mas ele é pequenininho. Então ele tem o seu próprio banco de dados, tá? Ele tem que ter um jeito de se comunicar para conseguir se autenticar, ele tem que resolver problemas específicos de negócio, ele tem que conseguir realizar transações, ele pode gravar em banco de dados, ele pode fazer um monte de coisa. E esse é o grande ponto, pessoal. Microserviço é um sistema comum, mas ele tem responsabilidades pequenas e a forma como ele se comunica é um dos pontos mais importantes e é por isso que, inclusive, no próximo vídeo a gente vai falar muito sobre a parte de comunicação e quais tecnologias você pode utilizar para trabalhar com os microserviços. E, inclusive, nessa Maratona 2.0 é um dos pontos mais interessantes porque a gente vai ter muita forma de comunicação entre microserviços, então fica ligado. Então o que acontece, pessoal? O Martin Fowler, ele é um cara, assim, realmente fantástico. Muita gente utiliza esse cara como base para muita coisa. E ele criou, vamos dizer assim, 9 características, tá? Definiu 9 características que a gente pode dar para os microserviços. Somente para ficar melhor como a gente pode encarar um microserviço. Então você pode pensar que um microserviço, ele te ajuda a componentizar o seu problema, o seu projeto, legal? Ele ajuda a organização funcionar em torno do negócio, ou seja, quando eu estou quebrando um microserviço, eu estou pensando no negócio, legal? Um outro ponto, a estrutura é baseada em produtos e não em projetos. Todo momento que você está criando um microserviço, pense que aquele microserviço é um produto. Legal? Ele não está pensando no projeto apenas. Ele é um produto que ele tem que ser diariamente lapidado e tirar o melhor dele. Legal? Os microserviços, eles normalmente têm que ter formas de comunicação. E essas formas de comunicação, elas têm que ser totalmente agnósticas ao tipo de informação que você está passando. Então, por exemplo, eu tenho que ter endpoints onde eu consiga me comunicar com outras aplicações, mas ao mesmo tempo, a informação que flui de um microserviço para o outro tem que ser uma informação neutra, legal? Para que elas possam trabalhar. Por exemplo, se você trabalha com filas, tá? Você vai saber que uma fila é um dump pipe, é um cano que você passa a informação de um lado para o outro, legal? Um outro ponto super importante também é que os microserviços, eles também podem propor para você uma governança descentralizada. Wesley, o que é isso? Vamos lá, tá? A forma como eu posso gerenciar um microserviço pode ser totalmente de outra, tá? A equipe que eu vou trabalhar pode ser diferente, a linguagem de programação pode ser diferente, o banco de dados diferente, o salário da equipe diferente, o chefe diferente, o vice-presidente, o diretor, tudo diferente. A forma como você gerencia tudo, a forma como você tem as suas políticas de governança, tá? De um microserviço para o outro podem variar, legal? Um outro ponto importante é que, por padrão, cada microserviço tem o seu próprio banco de dados. Então, não adianta você ter sistemas pequenos e vários acessando o mesmo banco. Se acontecer uma mudança muito importante nesse banco, pode afetar esse microserviço. Por isso que cada microserviço deve ter seu próprio banco de dados para que eles funcionem de forma independente. Agora, não adianta você ter um microserviço e não conseguir automatizar o processo de infraestrutura. Lembre-se, se você tiver 15 microserviços, você vai ter que testar 15 microserviços, você vai ter que fazer CI, você vai ter que fazer CD, você vai ter que monitorar. Essa infraestrutura tem que ser o mais automatizada possível para que você consiga manter diversos microserviços no ar. Legal?
E os microserviços, eles precisam ser desenhados para falhar. E o que isso significa? Vamos imaginar que esse microserviço ele é independente, legal? Mas às vezes ele precisa abrir comunicação com outro. E se aquele outro cara estiver fora do ar, ele vai quebrar? Né? Então ele sempre tem que ter regras e políticas de fallback, retry ou coisas desse tipo, que caso o outro camarada quebre ou qualquer ambiente que ele está em volta quebre, ele não caia junto, legal? Isso aí é um ponto fundamental que você sempre tem que pensar, mas é óbvio, tem níveis de maturidade e conforme você vai se especializando cada vez mais naquele microserviço, você vai conseguindo aos poucos pensar e entender os pontos de falha. E por último aqui, design evolutivo. É aquilo que eu te falei, muitas vezes você tem um microserviço e aquele cara vai evoluindo. E conforme ele vai evoluindo, às vezes ele pode ser quebrado até em outro microserviço, mas de qualquer forma, ele tem que ser independente. Tá? Então, um microserviço ele sempre vai poder evoluir. Ele tem que ser feito de uma forma extremamente simples para que isso sempre seja possível. Agora, galera, seguinte, eu quero falar agora do nosso estudo de caso. É isso mesmo, tá? Para facilitar todos esses conhecimentos que eu tô passando, e é bastante coisa, legal? E esse é apenas o primeiro vídeo, a gente tem muita coisa ainda a ser visto, a gente vai utilizar um estudo de caso para facilitar ainda mais a sua compreensão e mostrar tudo isso funcionando na prática. Legal? E o nosso estudo de caso aqui eu quero mostrar para que você consiga ter uma ideia melhor de como que ele vai funcionar. Então qual é a ideia do nosso estudo de caso? Seguinte, nós vamos criar uma plataforma de transmissão de lives. É isso mesmo a ideia, fazer como se fosse um YouTube, mini YouTube, onde a pessoa consegue criar uma live e colocar pessoas para assistir essa live. Legal? Seguinte, para isso, a gente vai precisar de um sistema, legal? E provavelmente esse cara vai ser um microserviço que vai gerenciar as lives, ou seja, eu posso criar uma live, colocar a data da live, colocar uma senha para quem for transmitir consiga entrar nessa live, legal? Ao mesmo tempo, essas lives precisam estar protegidas por essa senha, acabei de falar isso, legal? Então, às vezes eu quero mandar uma live ou criar qualquer coisa desse tipo, eu não estou criando por padrão um sistema de autenticação. Tá? Cada live tem sua própria senha e quem tiver a senha pode transmitir essa live. Legal? Um outro ponto importante, a live ela deve ser transmitida via áudio e vídeo e esses dispositivos podem ser escolhidos pelo apresentador. Então, como assim, Wesley? Vamos imaginar o seguinte, tá? Na hora que eu for transmitir a live, eu quero que a pessoa veja a minha câmera, eu quero que ela escute o que eu esteja falando, porém, às vezes eu tenho mais de uma câmera, legal? Às vezes também você vai perceber que eu posso ter mais que um microfone, então eu tenho que poder escolher qual dispositivo, né, que eu quero transmitir essa live também. Um outro ponto, essa live tem que possuir um chat. Legal? Então as pessoas que vão entrar, tanto a pessoa que está fazendo a live, a gente vai chamar esse cara de broadcaster, legal? Esse cara aí, ele vai conseguir escrever no chat e quem estiver participando também consegue participar do chat. Um outro ponto importante também é que quando a live é encerrada, todos devem ser desconectados e o chat não vai ficar mais disponível. E também não haverá recurso, tá, de gravação dessas lives. O nosso ponto aqui também não é criar um software comercial para a gente sair vendendo, a gente não está querendo construir um YouTube, inclusive a gente não vai fazer testes muito gigantes de estresse e conseguir testar milhares de pessoas entrando no nosso sistema. Não, é apenas para ilustrar o que a gente está querendo te mostrar nessa Maratona 2.0. E também a gente vai ter um bot no chat. É isso mesmo, a gente vai poder, por exemplo, colocar /olá. Aí a gente vai mandar essa mensagem, ela vai para um bot que a gente vai criar, que vai ser um outro sistema, e ele vai retornar uma mensagem pra gente. Legal? Essa é a ideia geral do nosso estudo de caso, e é isso que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Legal? Então, o que acontece? Para isso, a gente vai ter alguns microserviços que a gente vai trabalhar. Legal? O primeiro microserviço, a gente chama ele de Live Generator ou gerador de lives. O que ele vai fazer? Ele vai visualizar as lives criadas. Ele vai criar também as lives. Esse cara, ele vai fornecer e conseguir fazer a troca de peers, tá?
para o WebRTC. A gente vai falar isso mais para frente para você entender um pouco melhor esses protocolos. Um outro ponto também é que esse microserviço, ele também vai ser responsável por distribuir e receber as mensagens enviadas via WebSocket em todo o processo. E também ele vai ter um gRPC server, tá? Para ele conseguir estabelecer comunicação com outros microserviços. Legal? Então esse é um microserviço que a gente vai trabalhar. Um outro microserviço que a gente vai ter também é o microserviço de streaming. Legal? O que esse microserviço faz? Ele é responsável pela transmissão da live. É esse cara, efetivamente, que vai ter a interface aonde a gente vai entrar na live, a gente vai conseguir assistir o apresentador e onde a gente vai poder participar ali do chat. Legal? Então a gente vai poder visualizar a live e a gente também vai poder exibir o chat e realizar a interação nele. Legal? Ou seja, também é nesse microserviço que o comando que a gente pode mandar para o bot responder alguma coisa para a gente vai ser enviado. Legal? E também a gente tem um microserviço responsável pela parte do chat. Esse microserviço ele vai fazer o processo de comunicação em tempo real entre os participantes. Legal? Ele também vai armazenar as mensagens num banco de dados. Legal? E ele também vai enviar essas mensagens para uma fila. Legal? E uma vez que essas mensagens são enviadas para uma fila, um outro sistema, que nesse nosso caso a gente vai utilizar o Logstash e o Elasticsearch para armazenar todos os logs e depois a gente vai poder trabalhar com eles, qualquer coisa desse tipo. Legal? E a gente tem aqui por último o CodeBot. Legal? A gente chamou ele de CodeBot. Ele retorna a resposta dos comandos enviados. Legal? Então a ideia principal é o seguinte. Olha só que interessante, a gente tem um microserviço, que vamos dizer um microserviço pai, ele é o primeiro microserviço que o usuário vai ter contato, que é o gerador de lives, ou Live Generator. E esse Live Generator, ele vai ter uma relação muito clara ali com o microserviço de streaming. Por quê? Porque o microserviço de streaming, ele vai mandar mensagens via WebSocket para o Live Generator, esse Live Generator vai validar essas informações. Esse microserviço também de streaming, o que ele vai fazer? Ele pode gerar peers, WebRTC, para acontecer a transmissão das mensagens. Então, o que vai acontecer? Esse microserviço de streaming, ele fala diretamente, tanto informações vão quanto voltam ali com o Live Generator. Um outro microserviço que a gente tem aqui é o de chat, tá? E o microserviço de chat também fala com o microserviço de Live Generator. Por que que isso acontece? Porque quando um chat vai iniciar, né, o chat ele tem que fazer uma consulta no Live Generator para pegar as informações da live. Ele tem que ver se a live existe. Legal? Ele tem que verificar se essa live pode ser transmitida ou se ela já não acabou, por exemplo. Legal? Um outro ponto também é que esse chat ele vai estar diretamente conectado com o microserviço de streaming, porque afinal de contas as mensagens que vão ser trafegadas no chat vão aparecer no microserviço de streaming. E finalmente a gente tem aqui o CodeBot. O que o CodeBot faz no final das contas? Todas as vezes que uma mensagem é enviada a partir do microserviço de streaming, tá? Ela vai ser enviada diretamente ali para o CodeBot. E o CodeBot vai retornar essa mensagem. Então fica mais ou menos assim o processo de comunicação. Beleza? Galera, agora que você, tá, entendeu tudo isso, eu quero passar um recado. Tudo que a gente for mostrar daqui pra frente em relação ao código-fonte, em relação a como o sistema funciona e tudo isso vai estar gravado no GitHub. Então na hora que a gente começar a mostrar código, tá? Relaxa com isso porque vai estar tudo disponível para você baixar. Beleza? Então bora navegar na aplicação porque eu quero mostrar ela aqui para você. Bom pessoal, essa então é a nossa interface aqui do nosso Code Live Generator, tá? Isso aqui a gente está colocando essas barras somente para você se identificar em qual microserviço você tá. E nesse caso a gente tá naquele Live Generator. Esse microserviço é aquele responsável por criar a live, visualizar as lives e fornecer os processos de WebSocket, WebRTC e também gRPC. Então vamos criar uma live aqui. Eu vou colocar
live super exemplo. Legal? Exemplo. Vou escolher uma data aqui. Vou colocar uma hora aqui para esse camarada. E uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui. Deixa eu só garantir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou criar aqui. E tá aqui a nossa live super exemplo. Perceba que o status aqui tá pending, quer dizer que a live, nesse caso aí, ela ainda está aberta, ou seja, a gente pode iniciar, tá, uma live baseada nesse camarada aqui, legal? E agora eu posso clicar aqui também em fazer live, legal? Quando eu clicar em fazer live aqui, eu vou ter basicamente uma coisa muito interessante. Para eu colocar o nome do broadcaster, tá? E o e-mail desse camarada e qual é a senha que essa live vai ter. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui Wesley Williams, tá? wesleyWilliams@gmail.com e a senha é 123456. Legal? Então, vamos lá. Vou colocar e a gente entrou aqui. Mas você deve estar pensando aqui nesse momento, nossa Wesley, mas o que é essa tela aqui? Galera, somente para você saber. Na hora que eu tô gravando aqui nesse momento para você, eu não tô utilizando a minha webcam. Eu tô utilizando uma câmera, tá? E essa câmera, ela precisa, tá? Se conectar com o meu computador. E para isso eu uso um app chamado CamTwist. Eu vou ligar esse app e você vai começar a me ver aqui nessa câmera, tá? Então deixa eu iniciar o meu app aqui. Prontinho, olha só, você conseguindo me ver aqui, legal? Nesse momento eu já tô conseguindo transmitir as mensagens, legal? Uma coisa interessante aqui também é que eu posso participar do chat. Então eu vou colocar aqui, ó, olá mundo, legal? E se você for olhar aqui, apareceu aqui olá mundo. E aqui aparece, tá? Amarelinho, por quê? Porque eu sou o broadcaster. Então todas as minhas mensagens, elas vão ter, tá? Um destaque. Um ponto importante também é que vai sempre aparecer quantas pessoas estão assistindo aquela transmissão. Nesse caso, como eu estou ativo nela, aparece uma pessoa. Mas aqui, o que eu posso fazer? Somente para facilitar a minha vida, eu vou colocar aqui, ó, viewer, tá? Esse viewer é a pessoa que vai visualizar o broadcast, ou seja, vai ser o espectador. Então eu vou entrar aqui como um espectador, você vai ver aqui que tá com outra cor, ó, aqui é onde que eu tô transmitindo, e aqui é onde que eu estou vendo, legal? E aqui eu vou colocar aqui, ó, Wesley Viewer, Viewer, legal? E eu vou colocar viewer @fullcycle mesmo, vou colocar aqui, vou dar um Enter, e olha só que maneiro, galera, deixa eu dar um mudo aqui. Então perceba agora que nesse momento, o viewer tá conseguindo aparecer aqui, legal? Então, olha só, eu tô transmitindo daqui e estou vendo a parada daqui. E ao mesmo tempo, tenho duas pessoas assistindo. E aqui tá aquela mensagem do chat que foi enviada aquela hora aqui. E agora eu vou responder. Show de bola. Vou dar um Enter aqui. A mensagem foi enviada. E se eu for aqui nesse outro papel, a mensagem apareceu também aqui para mim e também aqui também tá aparecendo duas pessoas assistindo. Nossa, Wesley, que legal, mas você falou que a pessoa que está transmitindo pode também escolher os dispositivos que ela vai trabalhar. E nesse caso, o que eu faço? Eu clico aqui e eu vou poder escolher o microfone. Esse aqui é o microfone que ele está captando, mas eu tenho vários outros dispositivos aqui para mim. Eu vou manter o microfone, mas eu vou trocar a câmera. Ao invés de eu usar a CamTwist, eu vou mudar agora para a câmera da webcam do meu computador e você vai ver como que a mudança vai mudar de câmera, tá? Então eu vou colocar minha FaceTime aqui. Concluído. Então perceba que, olha só que diferença de câmera, galera. Então essa câmera que está aparecendo agora aí, legal? É um dos pontos mais importantes, porque eu consegui trocar. Mas o mais bacana é que eu trocando aqui, para a pessoa que mudou aqui também, tá? A câmera também apareceu e mudou automaticamente. Ou seja, eu consigo intercambiar com os dispositivos que eu estou utilizando.
Legal? O mais interessante agora, galera, é que se eu cancelar e se eu parar minha transmissão, clicar nesse botãozinho aqui, todo mundo vai ser desconectado e o chat não vai mais poder ser utilizado. Eu vou clicar aqui e vou mudar de aba rapidamente para você dar uma olhada. Olha só, vou clicar, vai aparecer se eu quero parar, encerrar a sessão, vou parar. Se eu chegar aqui, ó, apareceu a live terminou. Apareceu aqui, ó, live, super exemplo, feito em tal hora, nesse tal momento. O stream parou de rodar e eu não consigo mais mandar mensagens aqui pelo chat. Como você pode ter percebido, há diversos conceitos que definitivamente a gente não pode deixar passar batido. Principalmente quando estamos falando de sistemas baseados em microserviços, e dominar tudo isso realmente é um desafio. Agora, falando em desafio, eu tô deixando aqui para você um desafio para você praticar até a nossa próxima etapa dessa maratona. O meu objetivo aqui é fazer você colocar a mão na massa e aprender muito. No próximo vídeo, a gente vai bater um papo bem bacana sobre quais são as formas principais para fazermos com que esses microserviços eles possam se comunicar, incluindo comunicações síncronas, assíncronas e filas. Legal? Realmente eu espero que você esteja curtindo essa maratona. Até o próximo vídeo.